Mas vamos falar do Corinthians, rapaz. Jogo típico de Libertadores, hein? Uma batalha na Bomboneira, jogador expulso, técnico expulso, briga, confusão. E o Coringão ficou no 1-1, trouxe um pontinho de lá, Breler Pérez. Então, jogo brigado, jogo que o Corinthians sofreu muito. Eu discordo da avaliação do Felipe Almeida, que deu a entrevista no lugar do Vitor Pereira, já que o Vitor Pereira foi expulso, de que o Corinthians jogou para ganhar. Para mim, o Corinthians abraçou ali a vantagem mínima, quando estava empatado, estava satisfeito, não jogou futebol ou teve atitude para sair com uma vitória. Mas ainda assim, vejo que tem pontos positivos, principalmente o fato de ter provado jovens jogadores num teste desse. O Zinho já jogou, já conhece esse tipo de ambiente melhor do que ninguém, sabe que para jogadores como Raul Gustavo, o próprio Robson Bambu, que é jovem, é pesado jogar um jogo desse tamanho na Bomboneira. E você só cresce, só evolui depois que é testado nesse tipo de confronto. E por mais que... Do Queiroz, que fez o gol. Do Queiroz, o próprio Maicon ainda é jovem. Sim. Então, esses jogadores, eu vejo que em termos de atitude, de postura, deram conta do recado. De quem talvez esperava um pouco mais de controle do Cantillo, um jogador mais rodado, acabou sendo expulso, prejudicou o time, mas vejo que, além do resultado, o Corinthians pode comemorar o fato desses jovens jogadores terem sido colocados à prova. O resultado tem que comemorar. O resultado tem que comemorar. O Pascoal, olha aqui, ó. Grupo E, Corinthians 8 pontos, Boca Juniors 7, Deportivo Cali 5, Always Ready 4. Um detalhe, ainda jogarão em Cali amanhã Deportivo Cali e Always Ready. Mas o Corinthians está na liderança do grupo e na semana que vem jogará em casa contra o Always Ready. Ou seja, que pontinho abençoado, hein? Na minha visão, a gente já discutiu isso algumas vezes. Para mim, o Corinthians será o primeiro colocado do grupo. Sim. Porque vai pegar o Always Ready em casa, certo? Sim. E muito embora, o Corinthians vai numa sequência muito difícil. Internacional, sim, Boca Juniors, São Paulo e Always Ready. Olha a pegada do Corinthians. O jogo do Internacional foi 100%. Ali o couro comendo. Olha, dá uma olhada no jogo do Corinthians e Boca. Olha como é que foi o jogo do Corinthians e Boca. Esquentou, hein? É Corinthians e Boca. Corinthians e Boca. Entendeu? E agora, o Vitão da Fiel entrou no clima, hein? Entrou no campo lá, dedo na cara, expulso. Ele fazia assim pro time. Cabeça fria. A minha tá quente, mas a de vocês fria. Sobrou pra ele. Entrou lá. Sobrou pra ele. Foi expulso de campo. Vitão da Fiel já tá em casa. Agora, o Corinthians deu um chute no gol, né, gente? Sim. Vamos recuperar o jogo. O empate foi ótimo. O Corinthians deu um chute no gol. Foi espetacular o resultado. O Corinthians, quando entra com a tática de 5 zagueiros, né? Espetacular resultado. Quando entra com a tática de 5 zagueiros, ele abandona a perspectiva de ganhar o jogo. Fez o gol, legal. Aí tomou o gol. Quem foi o melhor jogador do Corinthians ontem? Quem foi? Cássio. De novo. Fábio Santos também. Fábio Santos jogou muito bem. Você não gostou da estratégia do Vitão ontem? Não, o resultado foi bom, eu acho que todas as estratégias são válidas, pensando em classificação da Libertadores da América. Porque eu já expliquei para vocês algumas vezes, a Libertadores da América é mata-mata do começo ao fim. Mesmo na fase de grupos é mata-mata. E é traiçoeira. Porque o Corinthians ganhou do Boca em casa e não poderia perder do Boca fora de casa. Exato. Porque tem a possibilidade de classificação com o jogo com o Always Ready. Senão ia abrir a porta para a classificação do Cali. E o Boca que ficou embora descido em casa contra o Cali, dependendo do que acontecer agora lá, se o Deportivo Cali vencer o Always Ready, olha, passa o Boca e aí vai ser um pega. E aí o Boca tem a obrigação de ganhar do Cali em casa. O Boca, de repente, pode até rodar nessa daí. Ozinho, e o empate do Coringão, hein? Eu vou imitar, né? Também imitar cara bom é sempre bom, né? Para tudo! O nosso monstro aqui, sagrado, João Guilherme, fala isso. Obrigado, parceiro. Olha, para tudo, porque o Corinthians, eu acho que assim, tá maravilhoso. Tá espetacular. Eu não esperava esse início do treinador no Corinthians. Um time ainda sendo formado, montado. Um time que tem jogadores com uma certa idade. Tem dificuldade para você jogar com todos eles ao mesmo tempo. Não é fácil, não. E administrar o ego... Eu já trabalhei em grupo. Não conta nada pra ele. Gil e Roger... Só para nós dois. Gil e Roger Guedes nem saíram pro banco. Então... Rapaz... Assim, o cara tem que... Tem que ter moral, agora, personalidade. ele tem currículo, né? Ele tem
tem uma história já no futebol. Aliás, o Gil jogou, hein? Não, o Gil Pedacinho, entrou, né? não, mas Um começaram pedacinho. no banco. Começaram no banco. Mas assim, o que eu quero dizer é assim, eu acho que é de tirar o chapéu, parabenizar o trabalho dele, do Vitor Pereira, porque tem que administrar isso. Eu, até nos programas aqui, Breno, tenho falado que eu não acho que o Corinthians tem elenco para ir de frente em todas as competições. Tem razão. Ir para cima de Copa do Brasil, de Brasileirão e de Libertadores, vai ter uma hora que vai afunilar, não tem elenco para isso tudo. Nesse início, parabéns. Mas ele está criando soluções, né, Zinho? Isso aí. Porque É por isso que eu estou parabenizando ele. você tem um elenco... O time titular do Corinthians, se a gente pegar todo mundo na ponta dos cascos 100%, é bastante respeitável. Mas o Vitor Pereira está olhando além. Ele está falando, pô, eu tenho que chegar no Mas fim do assim, ano inteiro. o Jô não era esse titular Não. antes da chegada dele. Mas Pelo fez contrário. fez hein? uma aposta com ele, Era né, Zinho? cobrado aí em mídias sociais, em tudo. Também ele deu motivo. Mas assim, Já era dado como acabado, já o jogo. você falou no programa, João. Ele fez assim, desafiou. Ó, perde 3 quilos, vamos lá que dá. E aí ele motiva o cara e coloca o cara pra jogar. E ele é importante. Ganhou o jogo. Ganhou um jogador. O Roger Guedes fica de biquinho, mas joga de centroavante, joga pelo lado. Os garotos ele tem colocado ou Mantuan, ou Mosquito. O Duqueiroz que fez o gol aí, se firmou com ele, né? Aí vem o Michael de volta que encaixa Isso é ali. demais, né? Não, e aos poucos ele está rejuvenescendo o time. É o que ele falou. A gente viu um Corinthians com a média de idade muito alta, liberando os 30. trio de zagueiros e agora ele começa a Parabenizo baixar. ele. O trio de Ele zagueiros falou, ontem era para competir, eu preciso rejuvenescer. E para rejuvenescer, ele teria que deixar alguns medalhões no banco. E para fazer isso, o cara tem que ter gestão de grupo. Então, assim, o resultado do Corinthians ontem, e eu tenho falado que eu nem acho que o Corinthians tem jogado lindo, maravilhoso. É até o líder do campeonato. Mas E não ontem, de tem- novo, não jogou bem. Os resultados têm sido espetacular para o Corinthians. Não, e uma vez fica pra outro dia. E ontem encarou o Boca, até na hora da confusão, Encarou também. de peito aberto, não pipocou. E o Vitor foi lá pra dentro, sabe? no meio da confusão. Assim, eu sou contra a violência, tudo. Mas esses argentinos gostam de peitar e ganhar no grito. E o Corinthians foi macho lá. Encarou. Encarou, foi pra cima, jogou a sua estratégia, conseguiu segurar. E o resultado, que pra mim dá a classificação em primeiro lugar. Zinho, futebol tudo acontece. Sim. Mas Peraí, vai jogar em casa. A tendência- Aí a Fiel vai lotar. Vai. Espetáculo a torcida do Corinthians lá também, hein? 4.000 corintianos lá. Fez barulho também. Sensacional. A Faz Fiel barulho, fez Fiel. Faz barulho, Fiel. Não, e detalhe interessante, isso tudo que vocês estão falando aqui, o Corinthians está se tornando uma equipe competitiva, né? Guerreira, lutadora, que muitas vezes ao longo da história nós vimos times do Corinthians assim conquistarem coisas grandes. Então, é o início de um Corinthians que se torna um time enjoado de enfrentar, né? Um time competitivo, né? Aí, eu vejo que com esse rejuvenescimento da equipe, você colocando o Piton até para jogar num lado invertido, mas dando rodagem, o cara tendo minutos, enfrentando esse tipo de desafio, faz com que daqui a pouco ele comece a confiar não só num time titular e a observar equipes alternativas, como tem feito o Palmeiras. E o Corinthians precisa disso. Se o Corinthians quiser chegar inteiro até o fim de 2022, vai precisar não só rodar, mas ter mais gente. E sabendo da situação financeira, ele olhou para o grupo e falou, eu vou ter que buscar o Jô de volta. Eu vou ter que trabalhar mais, dar mais Ele já tinha oportunidade o para os jovens centroavante, da ele tinha base. que recuperar o centroavante. Né? O Raul Gustavo, por exemplo, para mim falhou no lance do Internacional, no lance que o David faz o giro e cruza para a área. Falhou ontem numa rebatida mal feita, mas é importante que ele tenha esse tipo de rodagem, que ele vive esse desafio. Amadurecendo. Para amadurecer. Ele já saiu de lá ontem diferente, já é outro jogador. É isso, outro Diferente. jogador. E só pela energia, pela postura, isso faz com que esse tipo de teste ofereça ao Vitor Pereira mais opções E nesse essas- longo e calendário. essas- Que é mais malandro desse negócio, porque joga eliminatória sul-americana, é colombiano e tal. Tomou um empurrão, tinha necessidade daquilo. Vamos